Olá pessoal, eu sou o meliponicultor Almir Figueiredo e estarei trabalhando com vocês a oficina de loção atrativa e ninho provisório. Nesta videoaula vou mostrar como é feito tanto a loção atrativa como os ninhos provisórios aqui no meliponário para a formação de plantel. Mas antes, gostaria de fazer uma breve apresentação. Meu nome é Almir, sou meliponicultor, pelo Fansmoses Meliponário Urbano desde 2018. Venho trabalhando e estudando as abelhas nativas da Mata Atlântica, do Cerrado e de áreas de transição aqui no estado de São Paulo. Atualmente, estou trabalhando com o projeto Parta Moneleri, em parceria com a Universidade do Estado de São Paulo. Trabalho no programa Abelhas Nativas da Fundação Florestal como voluntário no Parque Estadual Xixová Japuí. Estou desenvolvendo um trabalho de pesquisa com a melissofauna da Mata Atlântica. Atualmente estou membro associado da ACAMP aqui no estado de São Paulo. Nessa primeira parte da videoaula, vou mostrar como é feito a loção atrativa aqui no meliponário. Para isso, nós utilizamos uma garrafa PET vazia, o álcool 92,8 de farmácia, própolis, geoprópolis, cerume, todo o material que é utilizado e sobra durante uma transferência de um ninho provisório para uma colônia, ou mesmo de uma caixa para outra, uma multiplicação. O material que fica no acetato, o material que é retirado dos tubetes, todo esse material ele é reservado, né, durante o manejo para não se perder nada. E esse material ele é acrescentado depois que a loção está pronta, junto com mais álcool. Conforme a gente vai tendo o material, a gente vai acrescentando e aumentando a quantidade da loção. Nessa parte eu vou mostrar como é feito com o material que foi coletado, tanto dos tubetes, né, e no manejo aqui no meliponário. Dessa forma, a gente acaba aproveitando todo o material que durante o manejo diário seria uma sobra, né? A gente acaba utilizando ele para formação de plantel, ou seja, para preparar a loção. Então eu vou reservando todo o material. Esse, por exemplo, são sobras que são retiradas dos tubetes, onde vão o xarope para alimentar multiplicação de abelha, para dar reforço. Então tudo que as abelhas fecham, eu tiro, coleto e vou guardando, vou reservando. Depois a gente pega esse material que foi coletado e vai colocar tudo dentro da PET. O ideal é cortar em pedaços pequenos, porque tanto o geoprópolis como o própolis, ele acaba, depois de um certo tempo, ficando difícil de se dissolver. Então, uma das formas que a gente tem para agilizar isso é cortando ele em pedacinhos pequenos e vai reservando todo o material nessa PET para preparar a loção. Para preparar essa loção, nós estamos utilizando material coletado de Scaptotrigonas, da abelha Clavips, conhecida como borá, das abelhas mirins, iraí, jataí, mandaçaia, uruçu amarela, guaraipo, a abelha conhecida popularmente como marmelada, também material coletado da Parta Moneleri, conhecida popularmente como boca de sapo. Todo esse material ele é picado, como falei no início, e vai sendo acrescentado dentro da PET. Na proporção que eu costumo fazer inicial, seria de aproximadamente 30% de material sólido e os outros 70% do álcool, 92,8. Novamente, eu utilizo o álcool de farmácia,
Pode ser utilizado álcool também cereal, é um pouco mais caro. Para esse objetivo da loção atrativa, desnecessário. Não utilize em hipótese alguma o álcool de posto de combustível. Por um motivo simples. A forma que ele é transportado e armazenado pode conter, dependendo de onde você compra, uma série de material pesado, metal pesado. E esse material pesado, após a evaporação do álcool, ele vai ficar junto com o material na caixa. Não tem sentido nenhum a gente tentar fazer um trabalho de preservação, um trabalho com a natureza, um trabalho com o ser vivo, utilizando material de, assim, características meio que duvidosas, né? Se fosse o álcool da usina, puro, sem ter passado num carro tanque de transporte de combustível, normal. Mas sabemos como é armazenado e como é, às vezes, batizado o produto combustível. E o nome do produto já diz, é um produto combustível, ele é para o veículo, não para ser utilizado em fórmulas. Okay? Por esse motivo, não uso, em hipótese alguma, o álcool de gosto de combustível. Por esse motivo, a melhor opção realmente para se preparar a loção é ela ser feita pelo meliponicultor, porque você sabe o material que você está utilizando e que você está preparando. Aí fala, como conseguir esse material? Se eu estou iniciando, eu ainda não tenho abelha, eu vou preparar a loção atrativa, não sei se quem está me vendendo prepara de forma correta. Existem duas opções. Entrar em contato e comprar o produto de meliponicultor sério. A outra, existem vários sites aí que vendem produtos onde você pode adquirir o própolis, ou geoprópolis, ou cerume, cera mesmo das abelhas nativas. Mas a melhor forma mesmo é ser preparada pelo próprio meliponicultor. Além de você ir aprendendo, trabalhando e tendo contato com o material, se familiarizando com o material, você ainda está sabendo o que está sendo preparado, a forma que está sendo preparado, né? É o mais correto. Gostaria também de aproveitar agora, enquanto está fazendo o manejo, não sei se vocês perceberam, eu estou colocando a tampinha porque as abelhas estão tentando entrar na PET, por isso que eu estou fechando, tá? Eu gostaria de aproveitar e pedir para quem não é cadastrado no site, se tiver condições de se cadastrar, ou mesmo deixar algum comentário, dúvidas, compartilhar com amigos, vai ajudar muito a gente poder replicar as informações para todos de uma forma um pouco didática e simples, tá? Eu não vou usar termos técnicos em hipótese alguma nas aulas, porque é uma aula inicial. Então ficaria uma aula muito chata se a gente ficar usando os termos mais técnicos de como é preparado, por que é feito assim, assado. Não, eu só estou mostrando como é feito aqui, tá? Depois que está todo o material picado, aproximadamente 30% da PET, é adicionado com o funil o álcool. Dessa forma, a primeira parte da loção atrativa já está pronta. Depois ela é muito bem agitada. A partir do momento que está tudo preparado, uma vez ou duas vezes por semana, no mínimo, vai chacoalhando essa PET para que ela ajude a acelerar o processo para dissolver o própolis e o geoprópolis. Aí vai formar a loção. Essa loção, como eu falei no início e no decorrer da aula, ela depois pode ser acrescentada. A cada coleta que você tiver, ela vai acrescentar. Com aproximadamente um mês, tem gente que usa antes, mas eu gosto de deixar um mês para ela ficar bem dissolvida mesmo, aí a resina que está lá dentro, aquele material que está lá dentro,
ele vai ficar em condições de impregnar a PET que será utilizada no ninho provisório. Uma outra observação, esse tipo de loção eu também utilizo quando eu vou fazer uma caixa para uma caixa racional. A parte interna dela, ela é pincelada esse material, depois ele fica, depois que ele seca, né? A caixa vai ficar por dentro com um monte de resina, um monte de material de abelha. Isso vai ajudar muito a abelha a se familiarizar e preparar o lugar lá dentro. Sem falar que o álcool também acaba ajudando daquela desinfecção, né? Acaba higienizando a caixa. Com a loção pronta, é só pôr a data e, como eu falei, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e agitando ela. Depois de 30 dias já pode ser utilizada. Essa então foi a oficina de como preparar a loção atrativa mista. Após 30, 40 dias, ela vai ficar com essa consistência aqui. Segunda parte da videoaula, oficina de ninho provisório. Esse é um ninho de 10 litros. Esse é o ninho provisório que será apresentado nessa aula. E esse é um ninho provisório de 5 litros, todos feitos com material reutilizado, com exceção a lona plástica. Para a nossa videoaula, nós vamos usar uma PET, jornal, fita adesiva, PET cortada para o bico de entrada, joelhos de 1/4, a lona plástica para dar proteção contra a chuva, contra a luminosidade, o jornal, né? E o papelão. O papelão é para a gente dar a estrutura da caixa, da PET, deixando ela mais resistente. Esse é o biquinho que eu utilizo para fazer a transferência, que nada mais, nada menos é uma entrada de garrafa PET cortada e uma telinha que é feita com uma prisia em volta. Assim, quando é capturado, a gente fecha a PET e transporta a abelha com segurança. Bom, nós vamos dar início à aula. Eu estou separando as coisas, tirando as coisas da mesa para dar condições de trabalhar e mostrar como é feito aqui no meliponário o ninho provisório para a formação de plantel. Nessa parte eu utilizo essas caixinhas de embalagem de leite, onde vão aquelas 12 unidades, né, de papelão. É um papelão resistente e ele vai dar aquela estrutura mais firme na PET, para ela não ficar, não sei se alguém já teve esse contato, mas a PET normalmente ela fica mole depois de um certo tempo e acaba até danificando o ninho na parte interna. Então, para facilitar, eu pego esse papelão e vou quebrando ele na quina de uma mesa, vou quebrando ele aos pedaços para ele ficar mais fácil de ser enrolado na PET. Essa caixinha é legal porque ela tem o tamanho exato para ser, tirando a tampa dela, né? Ela tem o tamanho exato para envolver a PET. Então, depois que é quebrada a caixa, né, que a gente quebra, o modo de dizer, ela vai ficar mais fácil de você envolver, senão ela vai formar quina, né? Fica ruim. Aí eu reservo ela. Agora vou mostrar como é preparado a PET. Lembrando que eu estou utilizando a PET vazia para embalar, mas ela tem que ser utilizada a loção antes, tá? Então essa parte é o que eu mostro. Eu pego aquela loção que foi preparada, ela é colocada dentro da PET. Eu estou utilizando PET de 3 litros no mínimo para fazer os ninhos provisórios. Não uso menor do que com menos do que 3 litros. Eu ponho um pouco da loção na PET que vai ser utilizada, fecho ela, apanhando da tampinha.
fecho ela e depois ajeito bem e volto o excesso para o PET da loção, deixando sempre aproximadamente um dedo dentro da PET do líquido. Para embalar a PET, eu utilizo 4 folhas de jornal. O jornal ele vai fazer aquela proteção térmica, ele é um controlador térmico, né? Então ele acaba ajudando a manter tanto a temperatura interna como a umidade também interna na PET, e protege também da luminosidade, acaba ajudando a proteger da luz. Muitos colegas não gostam de utilizar jornal, papel, essas coisas, porque falam que depois de um certo tempo dá problema. Eu, em 3 anos, nunca tive problema aqui com. Esses últimos 3 anos, nunca tive um problema por causa de umidade de jornal, não. Tá? Muito pelo contrário. Então, é opcional, tá? No meu caso aqui, eu utilizo o jornal dessa forma, ele é embalado, depois é preso com a fita adesiva, né? Para só umas pontas, né? Para dar aquela segurada nele, para ele não ficar solto. Não ponho muita fita adesiva, por quê? Porque depois, na hora de tirar a abelha para fazer a transferência, tudo, ele vai dar menos trabalho, tá? Então, ele é feito assim na parte do jornal. Após embalar ela com o jornal, aí vem a parte da caixa. Aquela caixa que nós quebramos ela, que preparou, ela é cortada dos dois lados, toda a parte dela, aproximadamente uns 6 centímetros de corte de cada lado, tá? Ele é cortado, vocês vão ver o porquê que ele é cortado dessa forma. Após fazer o corte nas duas partes da caixa, é só embalar a PET. O papelão, além de ajudar no conforto térmico, ainda vai fortalecer a estrutura externa da PET, de forma a dar uma proteção extra para a colônia que tiver dentro da PET enquanto o ninho estiver armado na natureza. Então, seria uma proteção extra, tanto na parte térmica, como na parte do reforço da PET. Ela é cortada por esse motivo, facilita na hora de fazer a dobra em cima para fechar. E como eu falei, essa caixinha que envolve as caixas de leite, ela tem o tamanho certinho para caixa de 3 litros, para PET de 3 litros. Então, cortando ela em cima, a gente fecha para dar a proteção na parte superior da PET, e cortando a parte de baixo, ela acaba ajudando na hora de modelar ela para pôr a presilha na lona, né? Essa parte ela é feita com a fita adesiva para segurar. Eu faço a fita adesiva em formato de cruz em cima, para não ficar soltando as pontas que estão cortadas. E depois, para a fita não se soltar, eu faço uma volta completa no papelão. Então, dessa forma, ele acaba travando a parte superior. Depois que o papelão está totalmente moldado, dificilmente ele vai se abrir. Mas é uma forma que eu utilizo aqui e tem dado certo, então eu mantenho esse padrão. Né? Outra coisa, eu não ponho a fita embaixo, por quê? Porque na hora de tirar esse papelão da PET, a gente puxa ele como se fosse uma gaveta. Então, puxando o papelão, ele sai completo. E depois, quando for retirar, se ele não tiver sofrido nenhum tipo de dano, ele pode ser reaproveitado com essa estrutura em uma outra PET. Depois que ele é modelado, é colocada a lona plástica. Eu utilizo essa lona que ela tem o tamanho que pode ser utilizado tanto de ninho para 1 litro com até 5 litros. Né? É um tamanho legal, isso também é vendido na internet, tá? Ela é pronta, não é um produto muito caro e facilita muito, é uma lona bem resistente, muito boa. Aí eu passo essa fita plástica, viu que a parte
do papelão ele acaba modelando certinho na parte inferior, na parte onde fica a boca da PET, onde vai depois o joelho, e acaba tendo um formato certinho da caixa, dando uma resistência melhor na PET. Com essa parte feita, a próxima etapa, então, é preparar o joelho. Então, para preparar o joelho, ele vai as tampinhas dos dois lados da garrafa, né? Isso facilita depois muito, mesmo na hora de fazer o transporte para a abelha. Para fazer o furo, você pode utilizar até uma tesoura, tá? Ou uma broca, uma furadeira, uma faquinha bem afiada. Ele é feito o furo de forma que ele encaixa a tampinha certinho no joelho, né? Então, quando for utilizar a PET, a gente tira a tampa e parafusa ele, tá vendo? E essa parte, eu tenho a opção de cortar a borda ou deixar sem a borda. Cortando a borda, eu tô tendo um resultado muito bom, então eu passei a cortar a borda. Aí, depois de pronto, né, quando for usar, tira a tampa, ainda com aquele resto de líquido que está lá dentro da PET. Nesse caso, essa eu fiz sem o líquido para não fazer lambança, mas o correto é as que são utilizadas já fazer com a loção atrativa dentro, porque quanto mais tempo ela ficar guardada, melhor vai ficar a condição interna da caixa. Aí depois, quando for instalar, a gente tira, coloca e arma ela. Depois que tiver feito, colonizado, que tiver certeza que o enxame tá pronto, é só tirar a parte da frente e parafusar aquela partezinha telada. Dá para fazer o transporte tranquilo da colônia, tá? Lembrando, estou virando aí, movimentando a PET, tudo direitinho, porque não tem colônia alguma. Quando é retirada a PET, ela tem que ficar na posição exata que estava lá. Se a pessoa tombar, inverter, corre risco de matar todas as crias novas afogadas. Então não pode ser mudada a posição em hipótese alguma. Mas isso vem para uma próxima aula, tá? Então essa é a forma que eu costumo fazer aqui os ninhos provisórios. Muitos chamam de ninho isca, eu prefiro chamar de ninho provisório, porque é uma casa provisória que a abelha vai estar lá fazendo a sua colônia, preparando a colônia dela, preparando a colmeia dela, e depois ela é transferida para a caixa racional. Espero que tenha ficado de fácil compreensão e que vocês tenham apreciado a aula. O resultado final das PETs, depois que ela é colocada no local, seria basicamente esse. Colônias fortes, nidificando. Depois de 60 dias, 90 dias, elas já estão em condições de ser transferida para a caixa racional. Gostaria de agradecer a você por ter acompanhado a aula até o fim. E em caso de dúvida ou comentário, ficarei grato se deixar aí na página e, na medida do possível, será respondido. Esses são os dados para os contatos nas redes sociais do Meliponário. E até a próxima aula.